Capítulo 20. Marshall estava começando a preocupar-se com os amortecedores. Essa velha estrada de madeireiros tinha mais buracos do que asfalto. Aparentemente já não era muito usada pelas serrarias, mas havia sido deixada aos caçadores e excursionistas que conheciam a área o suficiente para não se perder. Marshall não a conhecia. Ele olhou novamente as instruções rabiscadas e depois ao odômetro. Puxa, os quilômetros passam devagar em estradas como esta. Sacolejando, Marshall contornou uma curva pedregosa e finalmente viu um veículo adiante, estacionado ao lado da estrada. Sim, um velho corcel. Era Harmel. Marshall encostou atrás do corcel e saiu. Ted Harmel desceu do carro vestido em trajes apropriados ao ar livre. Camisa de lã, calças de brim desbotadas, botas, boné de lã. Seu aspecto correspondia ao tom de voz, exausto e apavorado. Hogan? Perguntou. Sim, disse Marshall, estendendo a mão. Harmel apertou-a e então voltou-se bruscamente. Venha comigo. Marshall seguiu-o por um trilho que subia por entre árvores altas, toras, pedras e vegetação rasteira. Marshall estava de terno e os sapatos definitivamente eram do tipo errado para aquele terreno, mas não seria ele quem reclamaria. Recapturar a caça que havia fugido. Finalmente, Harmel parecia dar-se por satisfeito com o isolamento que haviam alcançado. Encaminhou-se a uma enorme tora ressecada e decorada pelas estações e sentou-se sobre ela. Marshall sentou-se ao seu lado. Quero agradecer o ter me chamado, disse Marshall, abrindo o diálogo. Nunca tivemos este encontro, disse Harmel abruptamente. Está de acordo? Conte comigo. Agora, o que sabe a meu respeito? Não muito. Você foi o redator do Clarim, Eugene Baylor e os outros diretores da faculdade estiveram envolvidos no seu caso. Você e Eldon Strachan são amigos. Marshall repassou rapidamente tudo o que conseguira descobrir, em grande parte o que ele e Berenice tinham coligido de antigos artigos do Clarim. Harmel assentiu com a cabeça. Sim, tudo isso é verdade. Eldon e eu ainda somos amigos. Passamos basicamente pela mesma coisa, por isso temos uma espécie de companheirismo. Quanto ao molestamento de Marla Jarrett, a menina de Adam Jarrett, foi um embuste estranho. Eu não sei quem a preparou ou como, mas alguém fez aquela menina dizer todas as palavras certas à polícia. Acho muito significativo o fato de a questão toda ter sido engavetada na surdina. O que disseram que eu fiz é crime. Não se dispõe de uma coisa desse tipo debaixo de um quieto assim. Por que aconteceu, Ted, dessa maneira? O que você fez para trazer uma coisa dessas sobre você? Envolvi-me demais. Você tem razão quanto a Julian e os outros. É uma sociedade secreta, um clube, toda uma rede de pessoas. Ninguém guarda segredo de nenhum dos outros. Os olhos do grupo estão por toda parte. Vigiam o que a pessoa faz, o que diz, o que pensa, como se sente. Estão trabalhando em prol do que chamam de mente universal. O conceito de que, mais cedo ou mais tarde, todos os habitantes do mundo darão um gigantesco salto evolucionário e se unirão em um cérebro global, uma percepção transcendental. Harmel se deteve e olhou para Marshall. Estou soltando tudo conforme vai me ocorrendo. Está fazendo sentido? Marshall teve de comparar o que Harmel estava soltando com aquilo que ele já sabia. Cada pessoa afiliada à rede exclusiva aceita essas ideias? Ah, sim.
A coisa toda é estruturada ao redor de ideias de ocultismo, misticismo oriental, percepção cósmica. É por isso que meditam e fazem leituras psíquicas e tentam unificar as mentes. É isso que fazem nas sessões de terapia com a Langstratt? Sim, exatamente. Cada pessoa que se associa à rede passa por certo processo de iniciação. Reúne-se com Julian e aprende a alcançar estados alterados de percepção, poderes psíquicos, experiências fora do corpo. As sessões podem constituir de apenas uma pessoa ou de diversas, mas Julian está no centro de tudo, como guru, e todos nós éramos seus discípulos. Todos nos tornamos como um organismo crescente, interdependente, tentando tornar-nos um com a mente universal. Você disse algo acerca de unificar as mentes? Percepção extrasensorial, telepatia, seja lá o que for. Os pensamentos da pessoa não lhe pertencem, nem tampouco a vida. A pessoa não passa de um segmento do todo. Julian é muito hábil em coisas desse tipo. Ela conhecia cada pensamento meu. Ela me possuía. Harmel teve dificuldade em falar sobre essa parte. Tornou-se tenso, a voz falhou e o volume diminuiu. Talvez ainda me possua. Às vezes ouço-a a me chamar, movendo-se pelo meu cérebro. Ela possui todos os outros também? Harmel assentiu com a cabeça. Sim, todos possuem todos, e não se deterão enquanto não possuírem toda a cidade. Eu podia ver que era nisso que daria. Qualquer pessoa que os atrapalha desaparece subitamente. É por isso que ainda estou sem saber o que aconteceu a Ed. Desde que esse negócio todo começou a ocorrer, fico desconfiado quando alguém desaparece de repente. Que perigo Ed podia representar para eles? Talvez ela seja apenas mais um passo para a sua eliminação. Não me surpreenderia. Eles eliminaram Eldon, me eliminaram. Eliminaram Jefferson. Quem é Jefferson? O juiz distrital. Não sei como o conseguiram, mas de repente ele resolveu que não queria ser reeleito. Vendeu a casa, deixou a cidade e ninguém ouviu falar nele desde então. E agora Baker ocupa o lugar dele. Ele faz parte da rede, é possuído. E então você sabia disso na ocasião em que seu pequeno crime foi resolvido na surdina? Harmel assentiu com a cabeça. Ele me disse que podia criar um caso muito feio para mim, entregar-me nas mãos do promotor municipal, e aí estaria fora de sua jurisdição. Ele sabia muito bem que era uma fraude, era cheque-mate. Eu aceitei o que ele ofereceu. Eu saí da cidade. Marshall tirou um bloco de anotações e a caneta. Quem mais você conhece que pertence ao bando? Harmel desviou o olhar. Se eu lhe contar demais, saberão que fui eu a fonte. Você terá de descobrir por si mesmo. Tudo o que posso fazer é orientá-lo na direção certa. Verifique o gabinete do prefeito e a Câmara dos Vereadores. Veja quem é novo ali e quem foi substituído. Tem havido muitas substituições ultimamente, Marshall anotou. Você tem o Brummel aí na sua lista? Sim, Brummel, Young, Baker. Verifique o comissário municipal de terras e o presidente do Banco Independente. Harmel sondava a memória. O tesoureiro municipal. Ele está na minha lista. O conselho diretor da faculdade? Sim. Escute,
Não foi o arrufo com eles que o levou a ser expulso da cidade? Apenas em parte. Eu já não estava sob controle deles. Na verdade, eu estava atrapalhando. A rede deu um jeito em mim antes que eu lhes causasse dano, mas não há como prová-lo. De qualquer forma, não importa. A coisa toda é grande demais. É como um enorme organismo, um câncer que vai se espalhando. Você não pode ir atrás de apenas uma das partes, como os diretores, e pensar que mata a coisa toda. Está em toda parte, em todos os níveis. Você é religioso? Num sentido meio limitado, eu acho. Bem, você vai precisar de alguma coisa para a luta. É espiritual, Rogan. Não há ouvidos, não dá ouvidos à razão, não, viu? Não dá ouvidos à lei ou a nenhum conjunto de leis morais além do seu próprio. Olha, eles não acreditam em nenhum Deus. Eles são Deus. Harmel fez uma pausa a fim de se acalmar e então principiou em tom diferente. Comecei a envolver-me com Julien quando quis escrever uma história acerca da assim chamada pesquisa que ela estava fazendo. Eu fiquei intrigado com tudo aquilo e aquela coisa de parapsicologia, os estranhos fenômenos que ela estava documentando. Eu comecei também a fazer sessões de aconselhamento com ela. Deixei-a ler e fotografar minha aura e meu campo de energia também. Deixei que ela me sondasse a mente, fundisse os nossos pensamentos. Na realidade, entrei para aquilo à procura de uma novidade, mas eu fui fisgado. Não consegui me afastar. Depois de certo tempo, comecei a participar de algumas das mesmas coisas com as quais ela estava profundamente envolvida. Eu saía do corpo, ia para o espaço, conversava com meus instrutores. Harmel se deteve. Cara, está certo. Você nunca vai acreditar em nada do que eu disse. Marshall foi firme e talvez realmente acreditasse. Diga-me de qualquer modo. Harmel cerrou os dentes e voltou os olhos para o céu. Tateou, gaguejou, empalideceu. Não sei. Acho que não posso contar. Eles descobrirão. Quem descobrirá? A rede. Estamos no meio do mato, Ted. Não importa. Você usou a palavra instrutores. Quem são eles? Harmel apenas ficou ali sentado, tremendo, o terror esculpido em seu rosto. Rogan, disse afinal, ninguém pode traí-los. Não lhe posso dizer. Eles saberão. Mas quem são? Pode pelo menos dizer-me isso? Eu nem sei se são reais, murmurou Harmel. Eles apenas estão ali, isso é tudo. Professores íntimos, guias espirituais, mestres elevados, são chamados de todo tipo de coisa, mas qualquer pessoa que siga os ensinamentos de Julien por muito tempo, invariavelmente, acaba se envolvendo com eles. Eles aparecem sem a gente saber de onde vêm, falam com a gente. Às vezes aparecem quando se está meditando. Há vezes em que a própria pessoa os visualiza, mas depois eles assumem vida e personalidade próprias. Já não é apenas a sua imaginação. Mas o que são eles? Seres, entidades. Às vezes, são como pessoas de verdade. Às vezes, ouve-se apenas uma voz. Às vezes, apenas sente a presença delas como espíritos, eu suponho. Julien trabalhava e trabalha para eles. Ou talvez eles trabalhem para ela. Eu não sei como a coisa funciona. Mas não se pode esconder deles. Não se pode fugir. Não se pode fazer nada em segredo.
São parte da rede e a rede sabe tudo, controla tudo. Julie me controlava, chegou a interpor-se entre mim e Gale. Perdi minha esposa por causa desse negócio. Comecei a fazer tudo o que Julie mandava. Ela me chamava no meio da noite e me dizia que fosse à sua casa. E eu simplesmente ia. Ela me dizia que não publicasse certa história. E eu não publicava. Ela me dizia que tipo de notícias publicar. E eu publicava. Exatamente como ela mandava. Ela me possuía, Hogan. Podia ter me dito que pegasse um revólver e me matasse. E talvez eu o tivesse feito. Você precisa conhecê-la para entender o que estou dizendo. Marshall lembrou-se de estar em pé no corredor do lado de fora da classe de Julian Langstrath, sem saber como fora parar lá. Eu acho que eu entendo. Mas Eldon descobriu o que estava acontecendo com as finanças da faculdade. E aí, nós dois averiguamos a coisa. E ele estava certo. A faculdade estava a caminho do desastre e estou certo de que ainda está. Eldon tentou detê-la, endireitar toda a bagunça. Tentei ajudá-lo. Julian veio atrás de mim imediatamente e fez todo tipo de ameaça. Acabei indo em duas direções, fiel a duas causas diferentes. Era como ser rasgado ao meio, por dentro. Talvez tenha sido o que me fez despertar. Resolvi que já não seria controlado nem pela rede, nem por ninguém. Eu era jornalista. Tinha de publicar as coisas da forma como as via. E eles deram um jeito em você. Veio totalmente de surpresa. Bem, talvez não totalmente. Quando a polícia foi ao jornal e me prendeu e quase fiquei preso pro resto da vida, na verdade eu sabia do que se tratava. Era algo que eu podia ter predito pela forma como Julian e os outros me ameaçaram. Eles já haviam feito esse tipo de coisa antes. Por exemplo, não posso deixar de pensar que os escritórios imobiliários, os registros de impostos, qualquer informação que possa obter acerca das propriedades na cidade poderiam mostrar algo. Não pude investigar esse lado quando era redator, mas todas as recentes transações imobiliárias não me pareciam muito corretas. O negócio imobiliário não estava parecendo muito correto a Berenice também. Assim que ela chegou à frente da imobiliária Tyler e Filhos, viu o dono, Albert Tyler, fechando o prédio e aprontando-se para sair. Ela abriu a janela do carro e perguntou: "Escute, vocês não ficam abertos até às 5 horas?" Tyler sorriu e deu de ombros: "Não nas quintas." Berenice leu o horário na porta da frente. "Mas o horário diz segunda a sexta, das 10 às 5. Tyler mostrou-se um tanto irritado. "Não nas quintas, eu já te disse." Berenice notou o filho de Tyler, Calvin, saindo em seu Fusca de trás do prédio. Ela saltou do carro e acenou-lhe que parasse. De má vontade, ele parou e abriu a janela. "O que é?" perguntou. "Vocês geralmente não ficam abertos até às 5 horas nas quintas-feiras?" Calvin deu de ombros e fez uma careta. "E eu sei lá, o velho diz vão para casa e todos nós vamos para casa." Ele se foi. O velho Tyler estava entrando em seu carro. Berenice correu até ele e abanou a mão, chamando-lhe atenção. A essa altura, ele estava realmente zangado. Abriu a janela e disse asperamente: "Dona, já fechamos e tenho de ir para casa." "Eu queria apenas examinar o seu arquivo de microfilmes. Preciso de informação sobre uma propriedade." Ele abanou a cabeça. "Não posso ajudá-la de qualquer forma. Nosso arquivo de microfilmes está quebrado." "O quê?" Mas Tyler fechou a janela e se foi. Cantando os pneus de leve, Berenice gritou enraivecida após ele:
Rosemary o avisou? Ela se dirigiu às pressas ao carro. Havia ainda a primeira imobiliária da cidade. Ela sabia que seu proprietário dava uma mão ao time juvenil de beisebol nas tardes de quinta-feira. Talvez a outra garota que trabalhava lá não soubesse quem ela era. Harmel tinha um aspecto sombrio e abatido quando disse: "Eles acabarão com você, Hogan. Tem influência e as conexões a fim de fazê-lo. Olhe para mim. Eu perdi tudo o que possuía. Eu perdi minha esposa e minha família. Eles me depenaram. Farão o mesmo com você." Marshall queria respostas, não vaticínios de mau agouro. O que sabe acerca de um sujeito chamado Kazef? Harmel fez uma careta de renovado desprazer. Vá atrás dele. Ele pode ser a fonte de toda a encrenca. Julian adorava esse cara. Todo mundo fazia o que Julian mandava, mas ela fazia o que ele mandava. Você sabe se ele estava procurando alguma propriedade em Ashton? Ele estava babando pela faculdade, disso eu sei. Marshall surpreendeu-se. A faculdade? Continue. Eu não cheguei a ter a chance de investigar isso, mas pode ser que haja algo aí. Ouvi conversa na rede de que a faculdade seria totalmente tomada por alguns maiorais da rede. E Eugene Baylor passava muito tempo conversando sobre dinheiro com Kazef, os seus representantes também. Kazef estava tentando comprar a faculdade? Ainda não comprou, mas acabou comprando tudo o mais na cidade. O que, por exemplo? Uma porção das casas, disso sei, mas eu não consegui descobrir muita coisa, tá? Como eu já disse, examine os registros de impostos ou as agências imobiliárias a fim de saber se ele está comprando outras coisas. Eu sei que tinha o dinheiro para fazê-lo. Harmel puxou um envelope de papel amarelo rasgado de debaixo da jaqueta. E tire-me isto das mãos, está bem? Marshall apanhou o envelope. O que é? Uma maldição. Isso é o que é. Algo acontece a quem o possuir. O contador amigo de Eldon, Ernie Johnson, me deu. E acho que Eldon lhe tenha dito o que aconteceu ao homem? Ele me contou. Contém o que Johnson encontrou no departamento de contabilidade da faculdade. Marshall não conseguia acreditar na sua sorte. Você deve estar brincando. Eldon sabe a respeito disso? Não. Eu mesmo acabei de encontrar esses papéis, mas não se põe a dançar ainda. É melhor você arranjar um contador amigo seu, a fim de tentar decifrá-los. Não fazem muito sentido para mim. Acho que falta a outra metade dele. É um começo. Obrigado. Se você quiser brincar com teorias, experimente esta. Kazef vem a Ashton e quer comprar tudo em que consegue pôr as mãos. A faculdade não está nem pensando em venda. Logo a seguir, graças a Baylor, a faculdade se mete em apuros financeiros tão profundos que vender pode ser a única forma de sair da encrenca. De repente, a oferta de Kazef não está tão fora de cogitação e a essa altura o conselho diretor está lotado de gente que concorda com a venda. Marshall abriu o envelope e folheou as páginas e páginas de fotocópias de colunas e números. E você não conseguiu encontrar nenhuma pista nisto tudo? Não é de mais pista que você precisa, não tanto quanto de prova. O que precisa realmente achar é quem está no outro lado de todas essas transações. Os amigos de Kazef, talvez? Com todos os amigos e associados que ele tem naquela faculdade? Eu não ficaria surpreso se Kazef estivesse voltando a comprá-la com dinheiro da própria faculdade.
Uau, essa é uma teoria e tanto. Mas o que um homem como esse iria querer com uma cidadezinha ou mesmo com toda uma faculdade? Hogan, um sujeito com o poder e a grana que aquele cara parece possuir poderia tomar toda a cidade de Ashton e fazer o que quisesse com ela. Acho que, em grande parte, ele já conseguiu isso. Como você sabe? Apenas averigue, Marshall.